Giovanni, boa noite. Me desculpe, mas hoje o empate ficou por conta do Jardim. Bolacci não somou em nada quando entrou em campo. Coloca o Gabigol aos 40, mexe mal e o Jardim sempre. Mas eu também acho que ele poderia ter mexido um pouco antes, pelo volume de jogo do Cruzeiro. Também acho, Giovanni. Poderia ter mexido um pouco antes, mas ele também tem o direito de ter, né, a sua posição e a forma que ele estava enxergando o jogo, o time muito bem, fica difícil mexer. Michael Senna, Cruzeiro fez uma partida ótima, porém o Jardim demora demais. Parece que é um consenso da torcida de que o Leonardo Jardim demorou a mexer. Eu concordo com vocês que ele demorou. Poderia ter mexido antes, né? Mas nem sempre vai ganhar jogando bem também, gente. Do outro lado, tem um time muito forte, muito bem armado e que entrou para se defender. O Atlético não jogou para ganhar o jogo. Ele entrou para se defender. E nisso ele foi 100%. Ele saiu com 0-0. O Cruzeiro, que entrou para atacar e para ganhar, não conseguiu fazer um gol. Está resumindo o jogo. O Cruzeiro entrou para ganhar e para massacrar. Teve um volume de jogo gigantesco. Não fez o gol. O Atlético entrou para se defender e não para atacar. E conseguiu 0-0. Então, para o Atlético foi lucro. Para o Cruzeiro foi um gosto amargo. Miranda, boa noite. Esse Gabigol vai ter trabalho para entrar nesse time titular. Caio Jorge, ótima fase. Sim, mas eu penso que hoje ele poderia ter mexido, colocado o Gabigol um pouquinho mais cedo. Até ao lado do Caio Jorge, tirava o Wanderson, que não estava muito bem, marcou muito também, ajudou, mas ali pelo segundo tempo, 20 minutos, você poderia ter colocado o Gabigol, teria um poderio ofensivo maior. É o meu pensamento, mas o técnico não pensa assim, ou não pensou. O Wallace, treinador, demorou para mexer, faltou o Eduardo. Você viu, o Eduardo não entrou, mas entra no lugar de quem? Esse meio-campo estava tão bom. Matheus, Fagner jogando muito, com muita raça, jogando muito, com qualidade, cruzando bolas. Excepcional jogador. Fagner recuperou o nome dele no Cruzeiro, viu? Marcos Vinícius, fico feliz pelo time estar em uma grande evolução. Mas não vencer o rival desde 2013 no Mineirão, pelo brasileiro, é inadmissível. Mas que o time continue assim. Tá bom, e quando o Cruzeiro ganhou do Atlético lá na Arena? O Cruzeiro estreou a Arena ganhando do Atlético Mineiro. Você não lembra disso? Que bobagem. Não ganhou no Mineirão, mas ganhou na Arena do Galo. E aí? Tá vendo? As coisas são assim. Você acha que o Atlético não gostaria de ter ganho o primeiro clássico contra o Cruzeiro na sua arena? Ele não ganhou, perdeu. E o Flamengo foi o primeiro campeão na arena. Você acha que isso não está atravessado no Galo? O Galo gostaria de ganhar do Cruzeiro no primeiro clássico na sua arena e perdeu. E perdeu o primeiro título disputado lá para o Flamengo. Faz parte, amigo. Hora de falar sobre o Cruzeiro, informação importante. Na semana passada, surgiu a história de que Marcos Braz poderia trabalhar no futebol do Cruzeiro. Ele havia sido visto em um camarote no jogo entre Cruzeiro e Muxucruna. Contei para vocês que essa chance estava completamente descartada. Ele foi convidado pelo Alexandre Matos e pelo Gabigol como uma espécie de cortesia. Mas, em meio a esse boato, consegui a confirmação de que Pedro Júnior, filho do dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, a partir de agora o Pedro Júnior terá mais espaço e autonomia no departamento de futebol. O Pedro está no Cruzeiro desde que o pai comprou o clube do Ronaldo no ano passado. E no primeiro momento ele estava lá assessorando, olhando e observando o trabalho do Alexandre Matos, embora participando de todas as negociações e do dia a dia. A ideia a partir desse momento é de que o Pedro Júnior assuma um papel de mais relevância e comece a dar entrevistas e falar em nome do Cruzeiro. Mais do que isso, ele vai participar também de uma série de viagens para partidas fora de Belo Horizonte. Em alguns momentos, inclusive, o Alexandre Matos será poupado dessas viagens. É uma espécie de redivisão das forças no Cruzeiro. O Alexandre Matos perdendo um pouco de espaço e o Pedro Júnior ganhando mais autonomia. O que você pensa sobre essa situação? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Cruzeiro que empatou com o Atlético, jogando melhor do que o rival e assumiu a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, embora tenha perdido o 100% de aproveitamento como mandante no Campeonato Nacional. A gente tem que separar os sentimentos, né? O primeiro sentimento é de ver que realmente o Cruzeiro virou a chave. Esse time é um time que realmente se entrega dentro de campo, se dedica. O ponto forte desse time é quando está sem a bola, é a retomada de bola, é a marcação alta, marcação à pressão. E nesse momento ali os jogadores chegando lá para cumprimentar os torcedores. E o outro sentimento que fica é que eu queria a vitória, cara. A vitória, fico puto mesmo, a palavra é essa, mas não com os atletas, porque os atletas se entregaram. O Cruzeiro merecia um resultado melhor. Eu
fico puto, que eu queria que o Cruzeiro pelo menos vencesse de 1-0. Para quebrar esse tabu que já perdura já há alguns anos. E não por merecimento, já era para o Cruzeiro ter quebrado já esse tabu por 2 oportunidades. No jogo anterior também, o Cruzeiro já era melhor que o Atlético antes da expulsão. Então você pega o primeiro tempo, o Cruzeiro atacou mais, o Cruzeiro finalizou mais, o Cruzeiro foi mais perigoso do que o Atlético durante os primeiros 45 minutos. No segundo tempo, o Cruzeiro também manteve a pressão, manteve o seu perigo, manteve mais posse de bola, finalizou mais. Para você ter noção, o Cruzeiro terminou o jogo com 16 finalizações, o Atlético com 6. Isso mostra que o Cruzeiro atacou mais, buscou o gol a todo momento. E uma coisa que eu falei no pré-jogo o Cuca é estrategista. Ele não vai enfrentar o Cruzeiro de igual para igual. Ele sabe que não tem como enfrentar o Cruzeiro de igual para igual. E o que ele fez? Ele truncou o jogo. O Atlético fez uma pressão, uma marcação mais baixa, esperou o Cruzeiro no seu campo de defesa, e quando ele tentou atacar, seja no primeiro tempo, seja no segundo tempo, foi só no contra-ataque. O Atlético em nenhum momento ele dominou as ações, ele dominou a posse de bola, ele envolveu o Cruzeiro, porque ele não conseguiu, mesmo porque fisicamente o Cruzeiro engoliu o Atlético fisicamente, cara. O Cruzeiro, tipo assim, nos 95 minutos de jogo, 95, 98 minutos de jogo, quase 100 minutos de jogo, o Cruzeiro fisicamente ele sobrou. Chegou no segundo tempo aqui, o Atlético estava se desfazendo da bola desde os 5 minutos do segundo tempo, porque não estava conseguindo. Então o Cruzeiro manteve o seu nível físico, né? Assim como foi contra o Bahia, assim como foi contra o Flamengo. Mas hoje, por ser um jogo mais tenso, por ser um clássico, e diferentemente do Bahia e do Flamengo, né, que tentaram jogar, o Flamengo tentou atacar o Cruzeiro, o Bahia tentou atacar o Cruzeiro, o Atlético não tentou. O Atlético em nenhum momento ele tentou atacar o Cruzeiro. Ele queria sim um empate. O Atlético sai hoje do Mineirão satisfeito com esse 1 ponto. Satisfeito porque ele sabe que ele ganhou 1 ponto de uma equipe que dificilmente vai perder ponto nesse campeonato dentro do Mineirão. O Cruzeiro jogando do jeito que está jogando, do jeito que está se entregando, dificilmente o Cruzeiro vai empatar ou vai perder dentro do Mineirão. Então o Atlético ele sai satisfeito sim. O Cruzeiro perde sim 2 pontos, porque poderia sim ter ganho o jogo hoje, mas faltou um pouquinho mais de inspiração, faltou um pouco mais de qualidade ali na assistência. Nós não tivemos aquela chance clara de gol de falar assim, poxa, um atacante do Cruzeiro perdeu uma chance clara, não tivemos isso. Então faltou um pouquinho ali de capricho, mas faz parte, vida que segue. No meio de semana agora é o Vila, Copa do Brasil, manter essa mesma pegada e garantir-se nas oitavas de final. E no final de semana nós temos o Fortaleza fora de casa no domingo e seguimos aí no Brasileiro, o Washington. Acho que ninguém tem dúvida mais que o momento do Cruzeiro mudou, né? Que a chave do Cruzeiro virou, que o desempenho dos atletas dentro de campo agora é muito maior, a entrega, a luta, o comprometimento, né? O Cruzeiro realmente virou de chave. E nós temos um treinador hoje que claramente tem o grupo na mão. Os jogadores estão muito comprometidos e hoje, mais uma vez, isso ficou evidente. Eu, no modo geral, achei que foi um ótimo jogo do Cruzeiro nos 2 tempos, no primeiro tempo, no segundo tempo. O Cruzeiro buscou mais, o Cruzeiro teve mais volume de jogo, o Cruzeiro criou... E toma de bomba! O Cruzeiro criou as melhores oportunidades e especialmente no segundo tempo a impressão que deu era que o Atlético já veio só para reação mesmo, tá? Segurar o ataque do Cruzeiro e tentar achar uma bola ali para conseguir um gol. Agora, a verdade é o seguinte, tá? Poucas finalizações a gol das duas equipes, né? Muitas tentativas, mas poucas finalizações. Um resultado que pelo um clássico em si a gente esperava uma vitória, né, De Leon? Mas o empate tá de bom tamanho por tudo que apresentou o jogo e o Cruzeiro tem que ficar focado aí agora, porque na próxima rodada no Brasileirão é o Fortaleza fora de casa. O Cruzeiro que vinha numa sequência boa de vitórias no Campeonato Brasileiro, hoje não conseguiu vencer, em casa, né, inclusive, onde o Cruzeiro vem conseguindo bons resultados,
mas destacar a luta, a entrega dos atletas e principalmente o apoio do torcedor aqui na arquibancada. Mais de 60 mil torcedores empurrando o Cruzeiro do início ao fim. Vila Nova no meio da semana, aí o compromisso é Copa do Brasil e no final de semana que vem, mais um horário, domingo, 8h30 da noite, é o Sport. Lógico que eu queria a vitória, mas por tudo que aconteceu hoje aqui, né, o resultado do empate não é o pior dos resultados, porque clássico muda tudo, né? As forças se igualam. Mas uma coisa ficou clara: o Cruzeiro veio para jogar, o Atlético veio para se defender. Gostou do que viu ontem, Samuca? Gostei, acho que dava para o Cruzeiro ter aproveitado mais algumas oportunidades, né? O domínio que teve no jogo para realmente sair vitorioso, mas faz parte também, nem sempre vai conseguir vencer. Mas continuando dessa forma aí, com esse desempenho, certeza que o Cruzeiro ainda vai pontuar muito. E um jogo como esse, né, com um adversário muito atrás, mostra também que a gente precisa de mais peças no elenco, né? Mais peças ali para abrir esse jogo, para ser mais decisivo ali. Então, esse jogo serviu para mostrar que a janela do Cruzeiro precisa ter aí algumas boas contratações para almejar sempre essa parte de cima da tabela, CJ. Agora, olha só, o nosso querido Diogo Dias, que é auxiliar do Leonardo Jardim, publicou, nós vamos colocar na tela para quem está na plataforma visual, na TV, na internet, e eu leio para vocês aí no rádio, para quem está no rádio. Ele fez uma publicação com uma fala, aquela fala do Leonardo Jardim na entrevista coletiva sobre o maior de Minas, tal, do Cruzeiro. E aí depois ele fez um comentário. O Cruzeiro não tem rival em Minas Gerais. Hoje tive a confirmação que precisava. Jamais permitirei alguém falar que o Atlético é rival. Equipa que joga um clássico como o Atlético jogou hoje, jamais pode ser considerado rival de equipe grande. Cruzeiro é gigante e incontestável. Os outros são apenas equipas do mesmo estado, que lutam por objetivos inferiores condizentes ao tamanho do clube. Obrigado a todos, foram extraordinários hoje. Que ambiente! Parabéns aos jogadores, orgulho de vocês, o trabalho continua. É o que o auxiliar do Jardim colocou. Faz parte, né, Samuca? Ainda mais agora, eles chegando de outro país, dessa conquista pro lado do torcedor. Claro, com certeza. Ele foi mais forte aí nas falas do que o Leonardo Jardim, exato, né? Eu entendi bem o que o Leonardo Jardim falou. Me surpreendeu, inclusive, a postura, né, do Atlético Mineiro neste clássico. Agora, cada um joga com as suas armas, né? O Atlético jogou aquilo ali para pontuar e conseguiu. E ontem ficou claramente o clima lá no Mineirão, né? Um time frustrado porque jogou para vencer, tinha chance para vencer, não conseguiu transformar aquele domínio, muitas finalizações em mais oportunidades claras de gol, né? Mas às vezes ali parou na trave, às vezes bola raspando, e essa frustração que veio pelo lado do Cruzeiro e pelo lado do Atlético Mineiro aí, uma comemoração pelo empate, mesmo sem buscar ali tanto gol, mais na defensiva, mas faz parte, cada um com a sua estratégia, e o Cruzeiro, acho que tem que o torcedor aí ter orgulho não do resultado, né? Obviamente todo mundo vai ali no Mineirão para buscar uma vitória, mas pela postura, né? Esse time realmente, hoje o torcedor dá para confiar no time dele, mesmo ainda precisando de mais peças aí na janela do meio do ano, CJ. Nós estamos com o tempo estourado, amanhã nós vamos voltar mais com o Central da Toca, um tempo maior até para resenhar com você, mas rapidamente, o Leonardo Jardim demorou a mexer para você ou não? Eu fico pensando, e não foi só por esse jogo não, às vezes ele, não sei se é um medo dele de, poxa, tá encaixado, dependendo do que ele colocar, dá uma desarrumada ali, né? Porque fica parecendo, talvez o Gabigol eu tivesse colocado antes um pouco no jogo, mas quando a gente fala, demorou a mexer, porque fica parecendo que o banco nosso também é uma seleção, né? E na verdade não é, né? A gente tá aí, custou achar 11, viu, CJ? Então, eu entendo o Mister nessa aí e vamos com calma. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.